Sim, é isso mesmo que vocês estão vendo. Conseguimos o pack de 4 figuras da nova linha Core de Mestres do Universo, baseados nos personagens do novo filme live action, que você pode ver todos os detalhes acompanhando a gente aqui no Classic Edition Toys. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Will aqui com vocês para mais um vídeo de review de figuras de ação. E conforme vocês viram na nossa introdução, vamos falar aqui das 4 figuras que vem nesse pack de Mestres do Universo da nova linha Core que a Mattel está lançando. Eu peguei aqui na pré-venda esse pack, queria ver com vocês, estou bastante curioso para ver como é que essas figuras são. E a gente começa falando aqui da embalagem que elas vieram. Essa aqui é a caixa de envio de papelão, a gente vê aqui logo Mestres do Universo e tal. Aqui também, uma imagem muito bonita aqui da Power Sword sobre Eternia aqui, muito legal. Lembra bem o que a gente via no Mattel Creations, a forma de envio. Lembrando que esse aqui é um pack que é exclusivo da Amazon e que vem inclusive figura exclusiva dessa linha Core. E a gente vai dar uma olhada e vai ser agora. A gente abre aqui, tiramos. Uau, olha só para isso aqui. Olha que arte fantástica dessa caixa de envio aqui. Temos aqui o lado do bem, o lado do mal, Power Sword no meio, He-Man e Mentor, Esqueleto e Goatman, que é a figura exclusiva. E aqui a gente vê as 4 figuras que vem dentro do blister aqui, para a gente dar uma olhada. Vamos ver então, vamos tirar dessa caixa e ver como é que elas estão. Estou curioso. Agora sim, temos todos eles libertos da sua embalagem para a gente ver melhor os seus detalhes e a gente começa, como sempre, falando da altura das figuras. E essa aqui é uma grande curiosidade, uma vez que se trata de uma linha nova, que a gente tem um He-Man por volta dos seus 14,5 centímetros de altura. Altura essa similar à do Mentor e a do Esqueleto. O único mais alto aqui do set é o Goatman, que chega aqui aos seus 15,5 centímetros. Se você considerar o alto da cabeça, chega aos 16 aqui no alto dos chifres. É a figura mais alta aqui do conjunto. E já que estamos falando aqui de escala, linha nova, vamos compará-los com outras linhas. Vamos deixar aqui os nossos revisados do lado para comparar com o He-Man aqui. A gente vê com o He-Man Origins primeiramente. Afinal, a escala, em teoria, seria a mesma. Olha só a altura do He-Man Origins ao lado do He-Man Core. A gente vê aqui que a altura é idêntica, porém, olha só, a construção da figura é bem distinta. Aqui é para representar uma figura da linha Vintage, toda com proporções exageradas. Aqui a gente tem uma figura mais anatomicamente normal, né? Representando uma figura humana mesmo. E a gente vê aqui que as alturas são bem semelhantes. Uma outra figura que a gente pode fazer um comparativo é com o He-Man Cartoon Collection, que é levemente mais alto. Já era mais alto que o He-Man Origins, obviamente aqui vai estar mais alto que o He-Man Core também, afinal tínhamos bases novas que a Mattel tinha utilizado para construir este He-Man aqui. E também, obviamente, a gente pode comparar aqui com o He-Man Chronicles, que a gente já revisou anteriormente aqui, para a gente ver aqui as diferenças de escala e detalhamento inicialmente aqui. Olha só que interessante, está bem legal aqui ver a diferença de escalas. E vamos falar agora aqui das características de cada uma dessas figuras aqui que a gente está trazendo. A gente começa pelo nosso herói principal, o homem mais poderoso do universo, para a gente ver aqui os seus detalhes. Por mais que a figura seja mais simplificada, o próprio fato de ter essa anatomia mais correta e mais humana, já deixou a figurinha bem legal aqui, dá um ar mais moderno a essa figura. A gente nota aqui que tem bastante detalhe de escultura, não tem tanta pintura. Não vai ter vários detalhes que a gente viu na figura Chronicles, por exemplo, que tinha detalhes de pintura aqui no calção, nessas partes metálicas. Aqui não tem, a gente vai ter só aqui na fivela do cinturão, aqui nas partes também dos antebraços, a gente vê só o plástico marrom. Em couro não tem nem sombreamento que a figura Chronicles tem, mas está bem esculpidinho, bem legal aqui, olha só que interessante. A mesma coisa que a gente nota no colete da figura, a gente tem aqui o marrom do couro, a placa metálica está bem bonita. Tá interessante aqui, também não tem o brushing, mas está com um aspecto metálico bem interessante. Da mesma forma, a Iron Cross aqui no peitoral dele. Aqui a gente vê também nas costas, também tem detalhes de escultura aqui, e aqui também a bainha para ser guardada a espada de uma forma muito legal, muito interessante, que fica para fora e você consegue ver a espada
do personagem, mesmo quando ele está utilizando ela guardada nas costas. E a gente vê aqui o rosto. O rosto me chamou muito a atenção, eu achei que está muito bem feito, eu curti pra caramba. Tem um certo detalhezinho de brushing aqui, até de um tom mais claro, dá a impressão de que o cabelo desse He-Man aqui é um pouquinho mais claro, até um pouco mais natural até do que o Chronicles. E olha só esse rosto. Novamente, a técnica de impressão aqui de escaneamento 3D dos atores ficou bem interessante, ficou bonito esse He-Man aqui, ficou muito bem esculpido e pintado. Olha só, a gente tem detalhes da sobrancelha, dos olhos aqui, tá bem interessante, bem feitinho o He-Man, apesar de ser de uma linha considerada, entre aspas, mais econômica. A gente já passa para falar aqui também do esqueleto. O esqueleto, ele é uma figura muito interessante. A gente vê aqui a questão de como vai ser a aparência do personagem no filme. A gente vê aqui, inclusive, os detalhes que ele tem, ele usa botas, a gente vê muita coisa esculpida aqui que infelizmente não está pintada, né? A gente tem muita escultura legal aqui e não temos detalhes de sombreamento aqui, afinal se trata da linha Core, é para ser mais simples mesmo, mas temos uma pedra vermelha aqui, interessante, aqui o rosto dele, bem bonito, aí no rosto nós temos alguns detalhes de sombreamento, algumas sombras, tá legal, o fundo vermelho dos olhos, olha só que legal, tá muito assustador esse esqueleto, o capuz eu achei meio estranho ele ser aberto aqui embaixo. Se eu não estou enganado, no filme não vai ser assim, mas acho que aqui nessa figura fizeram dessa forma para facilitar a movimentação, né, a articulação do personagem. A capa é de tecido, tem uns detalhes rasgadinhos aqui, ó, ficou interessante, ou seja, é de uma capa gasta e tudo mais, tá bonito, de um tecido aqui que a gente já viu em outras linhas da própria Mattel mesmo, especialmente a Masterverse, que usava muito capas de pano. A gente nota aqui também todos os detalhes da musculatura do esqueleto. Aí os personagens, acredito que não estão reaproveitando bases, ó, a gente vê aqui que o tronco do esqueleto, os braços do esqueleto são diferentes do tronco e braços do He-Man, o que achei bem interessante aqui. E a gente passa aqui para falar do nosso mentor, o nosso Senhor das Armas lá de Eternia. Está com um tom bem bonito, metálico aqui, laranja, a armadura dele, chama bem a atenção. A gente nota aqui que ela está mais novinha, não tem detalhes de brushing, é da impressão de que está novinha em folha essa armadura aqui, mas bastante detalhes de escultura aqui. Olha, a gente vê aqui nas canelas, aqui nas coxas dele, inclusive partes aqui esculpidas, da mesma forma aqui no peitoral dele, olha só, lembrando muito o que a gente tinha no personagem clássico mesmo. A gente tem aqui por sobre os ombros, essas partes são soltas, então você pode tirá-las se você quiser. A gente tem aqui a roupa verde também, a roupa por baixo, inclusive a gola da camisa aqui, interessante. Antebraço direito não tem proteção como o esquerdo aqui é uma parte removível, a gente pode ver aqui, ó, pode tirar, se você tirar a mãozinha, você pode tirar essa parte da armadura, deixar ele sem a armadura aqui, e a escultura aqui do rosto, está bem legal, lembrando o Idris Elba mesmo, interessante, bigode clássico do mentor, do personagem, capacete azul com detalhes em amarelo, ou seja, apesar da aparência mais realista, porque se trata da adaptação de personagens reais, que vão estar lá no filme, a gente vê aqui que o aspecto de homenagem ao que a gente tem no cânone dos personagens, na lore de Mestres do Universo, está mantido. Isso eu achei bem legal. E a gente passa para falar aqui do nosso Goatman, que é a figura exclusiva, é o mais diferente deles aqui. Nenhum deles tem base repetida, o que eu já achei extraordinário, achei muito legal. Cuidado da Mattel também, e esse aqui tem bases mais diferentes ainda, ele tem braços muito compridos, olha até onde chega o braço dele, quase ao joelho, e a gente tem aqui também, olha só, colete aqui, também tem uns detalhes de pintura nesse colete aqui, a gente vê também a pele dele é toda vermelha, não tem sombreamento, mas tá interessante, olha só esse pé aqui, pé de um homem bode mesmo, interessante, aqui como ele vai ser no filme, o rosto está bem assustador, tá bem interessante aqui, olha só, a gente consegue ver até o fundo da boca dele aqui, os dentes, essa pintura que ele tem ao redor da boca aqui, que chama bem a atenção, até tirar da dúvida, muita gente não sabe quem é o Goatman. O Goatman é um personagem bem obscuro de Mestres do Universo, ele tinha surgido lá nos Golden Books na Inglaterra, naqueles livrinhos ilustrados, quase ninguém o conhecia, até ele aparecer na linha Masters of the Universe Classics, que foi a primeira figura de ação do personagem. Ele chegou a aparecer na animação da Netflix e agora está fazendo a sua estreia nos filmes, ou seja, uma ascensão meteórica aí da fama do Goatman, de personagem desconhecido para aparições em várias obras aí
conforme Mestres do Universo está surgindo. Bem interessante, gostei. Aproveitar também e falar aqui dos acessórios das figuras. Aqui a gente pode ver que tem o pininho, então você pode tirar aqui o colete, essa parte aqui a gente vê como é que é o quadril, você pode então tirar toda a roupa dos personagens, a mesma coisa aqui com o mentor, então você pode tirar aqui nos ombros, aqui nos antebraços, essas partes aqui das pernas não, isso aqui já é escultura, mas o colete dele sim, você pode ver aqui, ó, tem fivelinha para você desencaixar também e tirar aqui da mesma forma. O esqueleto eu achei exceção, porque a gente tem aqui colado essa parte do ombro dele aqui, então você não vai conseguir tirar a capa dele, inclusive, que está presa nessa parte aqui, ó. Achei interessante. E também esse cinturão aqui do quadril, olha só que interessante. A gente não vê aqui, por mais que a gente vê que ele é móvel, a gente não vê pelo menos um pininho para você tirar. E como as figuras não desmontam como os Origins, eu não sei como tirar isso aqui, eu acho que nem tem como, deixaram dessa forma aqui. E o He-Man, por fim, tem aqui, da mesma forma aqui, os pininhos para você soltar o colete. Tem pininho aqui para você soltar aqui atrás também. Então, se você quiser separar, a gente vê aqui como é que é o quadril dele aqui. Acredito que vão ser os quadris que vão utilizar em vindouras figuras de Mestres do Universo, que eu achei bem interessante, né? O que será que essa linha aguarda para o futuro? Vamos aproveitar e falar das articulações também. Aproveitando que estamos com o He-Man aqui, a gente pode mover a cabeça, as articulações são bem simples aqui, subir, descer o pescoço, o tronco aqui é uma coisa só, não temos corte aqui entre tórax e abdômen, a articulação aqui no ombro é simples também, sobe até aqui, gira 360 graus, a articulação é simples no cotovelo também, dobra, gira para os lados no antebraço, as mãos aqui giram para os lados, sobem e descem aqui, articulação aqui na cintura, aqui no quadril, abre bastante, pode ir para frente, pode ir para trás, articulação simples no joelho que vira para os lados, aqui não temos corte de bota, olha só que interessante, e da mesma forma aqui nos pés, ó, não temos articulação nenhuma aqui, então aqui é bem mais simples, da canela para baixo, temos uma figura aqui que é bem estática em termos de articulações. Quanto a itens extras, cada personagem vem com seus respectivos acessórios. A gente começa falando aqui da Power Sword que acompanha o He-Man. É bem parecido com o que a gente viu na linha Chronicles, mas obviamente aqui mais simplificada, de um tom só, aqui o plástico, tom de metal, nesse metal perolizado aqui. Obviamente aqui também, de novo, a inspiração Filmation da espada, a gente pode tanto colocar na mão do personagem quanto aqui atrás, é isso que eu achei super legal aqui pra gente colocar, o He-Man guardar a espada dessa forma aqui, ele vem só com espada, esqueleto vem com a sua Havoc Staff, olha que bonita essa Havoc Staff aqui, apesar de ser uma linha core, hein? Olha o detalhamento dela, detalhes aqui de pintura, de escultura, sombreamento, a cabeça do carneiro aqui tá bem legal, e olha a pedrinha aqui azul, na cabeça do carneiro. Eu fiquei impressionado aqui com a qualidade dessa Havoc Staff nesse esqueleto aqui, que em teoria era para ser mais simples. O mentor é o campeão de acessórios, ele vem com a sua clássica massa, um tom aqui de um metal dourado, que combina aqui com a sua armadura. A gente tem aqui a opção de colocar na mão dele, bem legal, e ele vem também com uma pistola, olha só que legal, bem interessante, bem feitinha. Ambos os itens estão aqui em um tom metalizado do próprio plástico, não tem pintura nem nada, mas estão bem esculpidas. E o legal dessa pistola aqui, ó, tem um encaixezinho que você pode colocar aqui na coxa do mentor. Aqui. Eu acho bem legal quando os personagens podem guardar seus próprios acessórios. E por fim, o nosso Goatman tem uma alabarda, que está bem bonita, olha só, machadão aqui, a lâmina bem bonita, bem esculpida, não tem detalhes de pintura, também está no mesmo tom de plástico metalizado aí que normalmente se tem feito figuras de ação. Então, aí está, pessoal, este foi o nosso review do pack exclusivo da Amazon, composto por 4 figuras da nova linha Masters of the Universe Core da Mattel. Um pack bem interessante, com essas figuras baseadas no novo filme que vai chegar, que vai estrear muito em breve. Achei elas até que relativamente bem feitas,
muito bem esculpidas, além do que eu esperava. Em termos de pintura, era o que eu também já estava achando que viria, não teria tanto detalhamento assim, afinal é para essa linha aqui ser a linha mais acessível da Mattel. Mas eu gostei bastante pelo fato da escala ser equivalente aos Origins, inclusive até a linha Vintage original também, e são figuras muito bem feitinhas. O único pecado que essas figuras têm aqui é com relação à articulação aqui dos pés. Não sei por que economizaram justamente nisso, eu achei isso imperdoável não articular aqui a articulação do calcanhar aqui dos tornozelos. Isso é extremamente importante para você expor a figura, senão ela sempre vai ficar paradinha assim, como se estivesse estacionada aí, todo mundo em fila. Mas até falar para vocês, em termos de aparência das figuras, eu achei essas figuras aqui mais bonitas que os Origins, inclusive. Pro preço, já que elas são as mais acessíveis, eu acho que está ótimo, são figurinhas bem interessantes aqui. Só não gostei mesmo de não ter articulação aqui nos tornozelos, eu achei um pecado isso, porque senão seriam as figuras definitivas de Mestres do Universo dessa escala aqui. A Mattel, ao que parece, está evoluindo seu estilo de fazer figuras de ação. Tem a linha mais premium, que é a Chronicles, mas olha só, essas figurinhas aqui para quem quer representar o personagem, iniciar uma coleção de Mestres do Universo, perdeu o bonde aí de Origins, de Cartoon e tudo mais, essa aqui pode ser uma boa porta de entrada aí se você quiser ter figuras, especialmente se você ver o filme e gostar, ou tá gostando do que tá vendo até agora do filme nos trailers e tudo mais. Então eu recomendo sim essas figuras, elas estão sendo vendidas separadamente, você não precisa comprar o pack todo, porém o Goatman é figura exclusiva. Então, por conta disso, até que eu peguei esse pack também para ter o Goatman. Mas os outros 3 você consegue encontrar, já estão chegando ao mercado aí, já tem gente vendendo. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos vídeos publicados toda semana aqui no canal. Vou deixar, inclusive, aqui para vocês uma playlist de Mestres do Universo. A gente tem bastante conteúdo de Motu aqui no canal. Se você curte o pessoal lá de Eternia, com certeza vai curtir o nosso conteúdo, e vou deixar aqui também mais um conteúdo aqui interessante do nosso canal, já que a gente fala de várias franquias. Vou ficando por aqui, agradecendo a quem pôde nos assistir até esse momento, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!